Começa agora, Saúde e Mulher, com o Dr. Bruno Leiria. Muito bom dia, queridas ouvintes e queridos ouvintes também, não é? Vocês que ouvem aí para auxiliar suas mulheres, não é? Como é o caso do nosso amigo Fábio da Várzea, que está nos ouvindo para auxiliar a mulher dele. Um abraço, Fábio. E nós estamos aqui com mais um Saúde Mulher nesse 3 de junho, já estamos no período junino e trazemos hoje uma informação muito importante para você, mulher, que é justamente a questão da hipertensão. E temos hoje um convidado especial aqui, não é, doutor Bruno? É isso aí, Mariana. Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui no Saúde Mulher. Nós temos hoje como convidado para falar sobre pressão alta, hipertensão. O Dr. Frederico Browne, ele é especialista, cardiologista, especialista em transplantes cardíacos, faz parte da equipe do Hospital Português de Transplante Cardíaco e também trabalha no Hospital das Clínicas, também responsável e no Procap, também responsável por essa parte. A gente vai falar hoje sobre um problema, um mal, por assim dizer, que atinge ambos os sexos, tanto a mulher como o homem. É um problema que cada vez mais está aumentando de incidência e em determinadas idades chega a 80% de pessoas com pressão alta. Então é um dado bem alarmante e é um mal que é completamente possível de ser evitado se você tiver uma qualidade de vida e um foco em evitar alguns problemas, algumas coisas que poderiam fazer você começar a ter pressão alta. O principal problema da pressão alta seria você não procurar o médico para fazer pelo menos uma aferição da sua pressão semestral, não é isso, Dr. Fred? Vamos deixar o Dr. Fred falar um pouco, senão o programa acaba e eu vou falar demais. Bom, então, muito obrigado pela presença do Dr. Fred aqui conosco e vamos passar a palavra a ele. Bom dia a todos da Nova FM, bom dia a todos os ouvintes, Maria Ângela, Dr. Bruno. Bom, sobre a hipertensão, é muito importante a gente tocar nesse assunto, porque a hipertensão junto com diabetes são as das duas principais doenças crônicas que levam a maioria das complicações em relação a N outras doenças, envolvendo doenças cerebrovasculares, doenças cardiovasculares, doenças renais e inclusive piorando a questão das doenças metabólicas. O que interessa a gente discutir a respeito da hipertensão, primeiramente é a prevalência dela, que é muito alta. A prevalência é a presença dessa hipertensão na população. Então, o que acontece é que nós temos basicamente dois tipos de hipertensões arteriais, né? A que a gente chama hipertensão secundária, que esta é realmente, como o próprio nome já diz, é secundária a algum outro problema. Esta é bem menos frequente, menos de 10% das hipertensões são ditas secundárias, onde a gente tem um problema ou outro que gera ela. E nós temos 90% das hipertensões arteriais chamadas de hipertensões essenciais. Essas hipertensões essenciais, elas são hipertensões que tem um conjunto de fatores atuando para que ela aconteça, por isso que a gente chama ela de multifatorial. Existem muitas coisas ao mesmo tempo atuando para que ocorra um somatório e no final o produto desse somatório seja a elevação da sua pressão arterial. Esta é a mais comum, esta comete 90% das pessoas que sofrem de hipertensão ou mais. Uma coisa muito importante de falar da hipertensão é a questão também da aferição dessa hipertensão. As pessoas normalmente percebem essa hipertensão quando vão na farmácia, quando vão no posto de saúde, e ali a pessoa flagra aquele nível de pressão que é identificado como alta. Primeiramente, outra coisa que a gente deve conversar é o nível de hipertensão que a gente considera alta.
A OMS hoje preconiza algo em torno de 135 por 85, estourando assim, arredondando em termos práticos, o famoso 13 por 8, entendeu? Então a gente gradua essa hipertensão em 3 tipos, né? Hipertensão do grau 1, grau 2, intermediário, e grau 3. A grau 1 seria aquela hipertensão que você tem uma pressão acima de 14 por 90, né? 140 por 90 ou 14 por 9, ou 1, ou a sistólica, que é o número mais alto, ou a diastólica. E a partir daí a gente já começa a nos deparar com uma situação onde a gente deve considerar já uma hipertensão leve, mas já uma hipertensão. Outra coisa que para você medir a sua pressão arterial não pode ser depois de você ter caminhado 10 minutos, ou corrido, feito uma atividade, subido um lance de escada, não. Você tem que descansar uns 5, 10 minutos e aí aferir a sua pressão arterial. Se puder aferir nos 2 membros, melhor ainda, porque aí a gente tem algumas doenças que nós temos diferença de pressão nos 2 membros. Mas a pressão arterial, como eu falei anteriormente, ela se comporta de várias maneiras. Primeiramente é importante dizer que a pressão arterial ela é dinâmica. Uma pessoa normal, em situações de estresse, pode subir sua pressão arterial e isso é uma resposta normal. Agora, dentro de uma determinada faixa. Então, se o Dr. Fred aqui é uma pessoa normal e corre, é natural que sua pressão, que é em torno de 130 por 80, 3 por 8, como a gente fala, vá para 16 por 90, 160 por 90, mas acima de determinado nível, é muito comum as pessoas chegarem e dizer: doutor, minha mãe tem hipertensão emocional. Eu disse: quanto é que vai? Vai para 240 por 120. Olha, ela pode ter um componente, mas tem um outro componente aí que não é emocional. Então, a pressão arterial, ela tem esse componente dinâmico. Inicialmente, quando a gente vai envelhecendo, essa pressão tende a subir um pouco mais, porque as artérias das pessoas vão endurecendo um pouco. Mas isso já é esperado. Depois de um tempo, a gente começa a ter uma variação onde a gente tem aquele basal daquela pressão e aí faz picos. São pessoas que fazem picos de hipertensão e depois retornam ao normal. Isso é muito comum, é o início da hipertensão, quando começa a acontecer propriamente dito. Depois, essa pressão tem uma tendência a cursar sempre alta. Então, quando eu vou ali e meço a pressão de alguém e a pressão está a 240 por 120, provavelmente essa pressão já vem alta há muito tempo, principalmente quando a pessoa não responde. Então, a pressão arterial, como foi dita, a questão de 80% das mulheres já apresentarem hipertensão, precisa ser dito aqui que isso é mais comum depois da menopausa. Porque antes da menopausa, os hormônios femininos são responsáveis pelo fato da mulher conseguir manter a sua pressão arterial e também a questão dos riscos cardiovasculares menores do que os do homem. Depois da menopausa, isso se iguala e, à medida que vai envelhecendo, algumas mulheres conseguem ultrapassar o risco do homem se tiver associado com outros fatores como fumo, como bebida, principalmente o fumo, que é dos vícios, assim, a gente tem que apontar um que é o pior. Então o fumo, ele é facilmente apontado, realmente ele causa muito mal do ponto de vista cardiovascular e em relação à pressão. Fora isso, no que tange a mulher, existem outras coisas que envolvem o fato de você ter uma pressão alta, que é uma dieta pobre em potássio, certo? Então é importante água de coco, entendeu? É importante carambola, é importante se alimentar com banana para ter uma dieta mais rica em potássio. Dietas ricas em potássios tendem a nos dar uma pressão arterial mais baixa, tanto homens como mulheres. No caso da mulher também o uso de contraceptivos, os anticoncepcionais, eles estão envolvidos sim com um pequeno aumento de pressão arterial. Os anti-inflamatórios, com a idade você vai tendo aquelas dores lombares, dores articulares, e algumas pessoas fazem abuso do uso de anti-inflamatórios, entendeu? E aí esse anti-inflamatório também vai aumentando a sua tendência à hipertensão arterial, né? A questão do sódio, isso todo mundo acha interessante, a questão do sal, né? O sal, até hoje, oficialmente, a gente não tem um dado científico embasado com força suficiente para, de fato, culpar o sal. Sabe-se que de forma aguda, se você aumenta a ingesta de sal, esse sal sobe no seu sangue e a água tem que acompanhar esse sal até que você o urine. Então ele aumenta a pressão arterial de forma aguda, mas cronicamente a gente não tem ainda dados
para fechar que o sal, de fato, é um culpado pela hipertensão, mas, por via das dúvidas, a gente normalmente orienta não ter uma dieta rica em sal. Com respeito à obesidade também e à vida sedentária, seriam fatores de risco para a pressão alta? Doutor Fred, o senhor responde isso no próximo bloco, tá ok? Saúde e Mulher. Sábado Show. Nova FM. Nova FM, Pernambuco, no coração. Sábado Show. Saúde e Mulher. Estamos aqui em mais um Sábado Show com a presença do Dr. Frederico Browne falando um pouco sobre pressão alta. Tá. Eu vou repetir a pergunta que foi feita no bloco anterior, que a gente teve que dar uma pausazinha rápida. Dr. Frederico, a gente está falando sobre os fatores de risco para o surgimento da pressão alta, da hipertensão. Ou então, a obesidade e a vida sedentária poderiam ser considerados fatores de risco para que a pessoa comece a apresentar a pressão alta? Ok, doutor Bruno, é isso mesmo. A obesidade está envolvida, sim, com inicialmente uma alteração metabólica geral, né? O desmetabolismo, né? Tem a grosso modo, o pessoal comenta que o obeso é um inflamado crônico. Então, a pessoa quando perde peso, ela tende a ter uma melhora dos seus níveis tensionais. Essa melhora não é algo assim tão correta e tão certa que você perdendo peso vai de fato melhorar de uma hipertensão, mas você tem um alívio nesse metabolismo e aí sua pressão alta pode baixar e controlar. Isso às vezes é suficiente para que você saia de alguns remédios dependendo do seu caso específico. Então a obesidade e o sedentarismo está muito envolvido com a questão da obesidade, né? Então se você não gasta, o ser humano hoje vive uma vida moderna onde ele não gasta muito o que ele come, né? Então ele come bastante e não se exercita. Forma, né? Hoje tudo até para mudar de canal ele não levanta. Então hoje a tendência é você ficar gordinho, não é muito fácil. É verdade. Sabe? E perder peso um pouco complicado. Mas uma dieta correta e não recorrer àqueles fast foods, né? Justamente, uma vida organizada, né? A questão do fast food nasceu nos Estados Unidos com a velocidade, né? O pessoal não queria mais perder tempo, então é comida rápida, é comer e seguir já ir trabalhando, porque a competitividade está muito grande e essa competitividade do mundo moderno está fazendo com que realmente as pessoas se alimentem de maneira errada e também não se exercitem. E a gente está colhendo isso no que tange à pressão arterial, que é muito prevalente. É muito comum também as pessoas tomarem seus remédios, seus antihipertensivos e irem para a consulta e dizer: não, doutor, eu estou controlado. E não está. Então uma coisa é você estar tomando antihipertensivo, não necessariamente está controlando a sua hipertensão. Então é importante ter uma noção de objetivo, né? Você precisa controlar a sua hipertensão arterial, caso você tenha. Primeiro, prevenir que venha a ter. E segundo, depois você tem que controlar essa pressão. Então você tem que estar sempre vendo ela, você tem que estar aferindo ela, fazer uma curva dela, de preferência vários horários antes das refeições, antes de algum exercício, anotar no caderninho e levar para o seu doutor. Isso vai ajudar muito o seu doutor a regular sua pressão de maneira mais rápida e mais certeira, entendeu? O Brasil tem um programa de hipertensão, de diabetes público, que é um dos melhores do mundo no que tange ao que oferece de drogas. As drogas oferecidas na rede pública são boas, são eficientes, são eficazes em relação ao que se precisa fazer. A questão também do treinamento, de novo, o treinamento dos profissionais de saúde acerca deste assunto especificamente, é também muito importante e vital para o sucesso do programa de controle da hipertensão no nosso país. Então, e hoje em dia, desculpe interromper, mas hoje em dia existem programas do governo que oferecem a medicação, não é? Não é obrigado você desprender um determinado valor para comprar. E outra coisa, remédios hipertensivos são mais baratos, não é isso, doutor Fred? Hoje a facilidade tá grande, né? Então o pessoal tem que também se cuidar e
ter um cuidado especial de saber o que é que está tomando. É muito comum o paciente chegar e dizer, doutor, eu estou tomando um azulzinho, eu estou tomando um vermelhinho. E, pessoal, vamos ter um pouco mais de atenção, né? Vamos ter um pouco mais de atenção com os remédios que você está tomando. Vasodilatador. Justamente. Então vamos ter, são medicamentos, é importante que você tenha atenção em relação a isso. Fred, com que frequência você acha que seria o ideal para a população a procurar não digo necessariamente um cardiologista, mas procurar pelo menos uma avaliação, auxílio, não é? Uma avaliação de sua pressão, seja na farmácia, seja no posto de saúde, seja onde for. Bom, no caso, homens e mulheres é um pouco diferente. No caso das mulheres, eu normalmente digo que a partir dos seus 60 anos, 50, com a parada da menstruação, 50 anos, é importante que ela já fosse ao médico no mínimo umas 2 vezes por ano. Entendeu? Tem assim, porque a mulher realmente necessita de uma atenção mais especial. Mas o homem, por volta dos seus 45 anos, é meio que obrigatório que ele vá pelo menos uma vez no médico por ano. Fazer o seu levantamento, logicamente um bom clínico que faça um levantamento do que ele está precisando do ponto de vista cardiológico e em outros setores do corpo. Então, assim, a gente vive com uma população, essa pergunta é boa, porque é uma população que é difícil, o acesso à saúde não é fácil. E hoje a gente está tendo um crescimento dessas clínicas populares. Isso. E o pessoal está tendo, de certa forma, uma vantagem com isso, porque o acesso aos exames de prevenção, aquela coisa de menor complexidade, mas que tem um impacto muito grande. Então é importante que o pessoal faça isso, se cuide, né? Assim como o odontólogo, né? Também é importante que você vá no seu odontólogo, pelo menos eu acredito que uma vez no ano, para que você veja, porque a saúde começa pela boca, né? Em várias situações, né? Então, e sem falar que pela boca, se você de repente tem até algum problema dentário, pode interferir diretamente no coração, não é isso, doutor Fred? Na minha área de cirurgia cardíaca, eu colho muito problemas relacionados a uma coisa chamada endocardite bacteriana. E boa parte das endocardites bacterianas tem a ver com o foco dentário. Isso. Então a bactéria do dente circula e vai parar na válvula cardíaca, e aí a pessoa ganha uma bronca para ter que resolver, mas que a gente resolve. Mas assim, se puder evitar, é muito importante. Então, a saúde é como um todo, né? A gente nunca pode olhar apenas para um setor, não é só a pressão alta, não é só o coração, apesar de ser um assunto de hoje muito prevalente, mas como um todo. Certo. E, doutor Fred, como a gente disse aqui, é verdade. Tudo bem que a pessoa deve praticar exercícios físicos, como o senhor já falou. Agora, quer dizer que com qualquer idade? Porque de repente aquela pessoa mais idosa, vamos dizer assim, se ela sobe uma escada, se ela faz um maior esforço, ela vem a ter uma complicação maior, digamos assim, em relação à pressão arterial, não é isso? Bom, com qualquer idade você pode fazer exercício. Logicamente vai ter as limitações envolvendo a idade. Então nós temos aí para os idosos a famosa hidroginástica. Entendeu? Então você já está aí dentro da piscina e você utiliza a resistência da água, né, para não ter impacto, e ali você está exercitando seus músculos, gastando mais. Os efeitos são maravilhosos da hidroginástica, certo? Tanto não só na pressão, como na questão da obesidade também, do sedentarismo, do diabetes, entendeu? Então, tá aí uma dica, a questão da hidroginástica é algo muito útil para alguns idosos. Logicamente, às vezes você pode ter um idoso que não consiga mais fazer nem hidroginástica. São casos à parte, né? Então, a gente aborda basicamente mais a questão medicamentosa, alimentar dessas pessoas. E tem a questão da criança também, tem a grande vantagem que a criança normalmente não tem hipertensão. Quando a gente pega uma criança hipertensa, a gente imagina que tenha alguma causa secundária, dentro daqueles 10% de uma causa que está causando a hipertensão dela. Mas em relação ao exercício, você sabe que criança realmente normalmente não para. Então ela já faz o exercício por si só, né? Isso. E o senhor falou aí uma questão em relação à alimentação. No caso, a alimentação, como é que ela deve ser realizada, como é que ela deve ser feita justamente para não correr o risco? Uma prova mais uma vez, não é, doutor Bruno, como sempre levantamos aqui, que a dieta é muito importante em todas as áreas, não é isso? Bom, tudo bem. Existe hoje uma noção de dieta chamada regulatória.
Aquela dieta que seria a dieta mais correta às necessidades humanas, e onde, se você estiver obeso, você fazendo essa dieta, você tende a diminuir o seu peso. Se você estiver magro demais, você tende com essa dieta a aumentar o seu peso. É algo que se baseia na dieta do paleolítico, que diz basicamente que o homem precisa se alimentar de carnes magras, Certo. saladas folhosas, certo? Tubérculos, raízes, né? E água e frutas. Então, é uma regra dos 5: carnes magras à vontade, saladas folhosas à vontade, tubérculos, que são as raízes, né? Macaxeira, iama, essas coisas, e frutas também à vontade, e água. E hoje a gente está descobrindo uma coisa, que os sucos não são tão saudáveis como se imaginava. É só você observar a natureza e você vai ver que realmente nenhum animal toma suco. Ele come a fruta e bebe água. E o suco da fruta em si, ele chega a ser às vezes mais calórico do que você ingerir a fruta. É verdade. Por unidade líquida. Então você tem uma absorção muito rápida daquele glicídio que já está liquefeito ali. Aquele açúcar que já está diluído no suco, inclusive o açúcar natural. Então a orientação hoje é que é preferível comer a fruta. E Você fala que quebra a fibra, né? A partir do momento que passa ali no liquidificador. Quando um copo de suco de laranja, ele tem menos caloria do que a laranja inteira. Porém, quando você come a laranja inteira, a presença do bago dela, das fibras dela, vem a fazer você absorver bem menos o açúcar que essa laranja tinha, e você acaba, no final, absorvendo uma quantidade de energia bem menor do que a do suco. E faz com que a pessoa se sinta mais saciada, né? Isso, e faz com que a pessoa se sinta mais saciada, porque tem um efeito físico. Então é basicamente isso. Isso é uma dieta regulatória, isso já está sendo organizado e difundido para todas as idades, exceto as crianças, que as crianças realmente precisam de uma cargazinha calórica maior. Bom, diante dessa explanação toda, fica até meio complicado você chegar e tecer mais algum comentário, né? Mas puxando para o lado feminino, já que eu sou ginecologista, tá? Eu gostaria de passar algumas informações sobre os perigos da pressão alta relacionados com as mulheres que estão grávidas ou que querem engravidar. Isso. Tá? A gente sabe que a paciente que já começam a gravidez com uma pressão mais alta do que o ideal é uma paciente que tem mais risco de ter baixo peso do neném, ou seja, o neném não vai crescer adequadamente para chegar na hora do parto e nascer com aquele peso ideal. A gente vai ter também um maior risco de partos prematuros, a gente vai ter um maior risco de descolamento da placenta, e a gente vai ter também um maior risco de a paciente durante a gravidez apresentar um problema chamado eclâmpsia, que é um problema que pode terminar provocando uma convulsão às vezes, e pode até gerar um óbito, tanto uma morte do neném como às vezes até a morte da própria mãe. Paciente. Ou então é importantíssimo vocês que estão pensando em engravidar, certo? Também fazer uma avaliação antes de engravidar, uma avaliação não precisa ser com cardiologista, pode ser com seu ginecologista. Se o seu ginecologista encontrar alguma questão relacionada com um problema cardíaco ou um problema relacionado com a pressão, com certeza ele irá encaminhar vocês a um especialista, que seria o cardiologista, para fazer um tratamento adequado para você começar uma gestação da melhor forma possível. Eu gostaria que o Dr. Fred completasse aqui o nosso programa, porque hoje foi bem interessante, teve bastante informação, e o tempo às vezes não nos dá a chance de falar um pouco mais. Então vamos passar aqui a palavra para o Dr. Fred, para ele ter seus comentários finais e dar também, se ele assim desejar, os seus contatos. E lembrando também, como o Dr. Fred bem falou aqui, o correto é aferir a pressão ou medir a pressão. Se tirar, morre, não é não, Dr. Fred?
Bom, gente, então é isso. Então vamos aferir sua pressão direitinho. Logicamente, anotar essas pressões é importante. Levar isso para o seu médico. Não precisa ser um cardiologista, pode ser o seu ginecologista, pode ser um clínico, entendeu? Levar para o seu médico para que ele veja e detecte se de fato você pode estar tendo essa hipertensão ou não. E prevenir é importante, quem não tem essa hipertensão. E se já tiver, tratar, pessoal, tratar é fundamental, viu? Exato. E onde é que as pessoas lá do outro lado, de repente, podem procurá-lo, Dr. Fred, ou de repente algum outro colega, tal, algum centro cardiológico? Tudo bem, eu me encontro no Hospital Procap. Certo. E me encontro também no Hospital Agamenon Magalhães, né? Certo. O Procap é ali próximo ao Hospital Oswaldo Cruz, não é isso? Isso, em Santo Amaro. Ali em Santo Amaro. Agamenon, em Parnamirim. Ali em Casa Amarela, isso. Parnamirim, por ali. Estrada do Arraial, para ser mais preciso. Utilizar os serviços públicos, pessoal, os serviços universitários, eles são maravilhosos, tem tudo que precisa. Vocês vão ter a atenção que vocês precisam. Ok. Dr. Fred, queria agradecer a sua presença aqui e Dr. Bruno também, muito obrigada, né, por mais um sábado show, por mais um Saúde Mulher aqui, levando informações tão importantes e prestando esse serviço de qualidade a você, mulher, aí do outro lado. Muito obrigado a todos, obrigado também a Edson Júnior. Vamos estender aí um bom final de semana para todo mundo, pelo jeito. Talvez não chova tanto como choveu durante a semana e dê uma melhorada aí para que as coisas melhorem aí, inclusive na região aí que foi atingida da Mata Sul, da Mata Sul, que foi atingida pelas enchentes, tá certo? Então vamos torcer para a chuva vir, mas vir de forma mais adequada, não tão rápida assim, e vamos desejar um final de semana para todos, e daqui a 15 dias estaremos aqui novamente com mais um Saúde Mulher, às 7h05 da manhã, na Rádio Nova FM 106.3 MHz. Isso. Obrigada. Você acabou de ouvir Saúde e Mulher, com o Dr. Bruno Leiria.